Bom dia, irmãos. Vamos estar começando mais uma escola dominical. Dessa vez já encerramos o assunto sobre o que glorifica o Senhor Deus nas nossas atitudes como um todo, com o irmão Dório. E agora vamos estar começando a falar também sobre uma lição que já tivemos do ano passado, como o irmão Nilson mesmo já vem falando do pessoal de São Carlos, falou que como eles iam ter dificuldades para poder distribuir as novas revistas, eles sugeriram para podermos falar num tema que já foi falado ano passado, pegando a revista do primeiro semestre das escolas dominical, que o assunto vai falar sobre o avivamento, o avivamento à luz das Escrituras. Então vamos estar vendo esse tema e vamos estar continuando ouvindo o irmão Dório falando, expondo para nós o que a Bíblia fala para nós, que as Escrituras nos informam sobre o avivamento. Então, antes de mais nada, antes de passar para o irmão Dório, vamos estar orando e cantando um corinho. Está orando? Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que tem nos feito, todas as bênçãos que tem nos dado. Também por essa oportunidade também que podemos ter, mesmo distância, fazendo a escola dominical, ainda podemos aprender da palavra do Senhor. Tudo que o Senhor está falando por nós, que o Senhor esteja inspirando através do Santo Espírito, seu servo, que estará expondo para nós a escola bíblica, para que possamos aprender mais sobre o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos estar cantando um corinho, um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e fazia de novo. Eu quero ser um vaso novo. Irmão Dório. Bom dia aos irmãos. É sempre um prazer para mim quando tenho a oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor, porque ela sempre nos traz grandes edificações, grande despertamento, também grande consolo. E isto nós realmente nos alegramos, porque a nossa fragilidade, ela faz com que nós venhamos a estar de contínuo aprendendo, de contínuo ouvindo, de contínuo falando, para que nós venhamos a estar nos fortalecendo a cada dia. Como o irmão Dorinho, ele mencionou agora, na abertura, nós fomos tremendamente abençoados pelo Senhor, né, neste trimestre passado, em que nós pudemos estar olhando à luz das Escrituras assuntos que são tão concernentes à nossa vida diária. Eu tenho certeza que para todos os irmãos e irmãs também que participaram desse período, eu tenho certeza que foram grandemente abençoados, porque nós tratamos realmente de assuntos que não glorificam o Senhor, e foi enumerado, várias situações em que não glorifica o Senhor, podemos ver na Escritura como é que nos é detalhado com bastante ênfase
e isso realmente foi muito gratificante. Logo na sequência, nós tratamos da parte que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções que glorificam o nome do Senhor. Então, foi realmente um período de grande alegria, de grande satisfação para cada um de nós que pudemos participar, né, à luz das Escrituras, lendo, comentando. Isso realmente foi extremamente gratificante. E agora, neste período, né, que inicia mais esse trimestre, o Senhor, pela sua bondade, continua nos abençoando, porque tem nos concedido, né, nesta oportunidade, falarmos de um assunto que também é de suma importância para todos nós que confessamos o Senhor, o nosso Deus, que é sobre o avivamento. Esta expressão de avivamento, muitas das vezes, ela tem causado alguma dificuldade de interpretação de alguns irmãos, porque às vezes se pensa que o avivamento ele está direcionado à manifestação carnal. Quer dizer, um externo somente, né? Mas quando nós percebemos na Escritura, a gente percebe que é algo de dentro, né, do nosso ser, que ele jorra para fora, né, e vai trazendo os efeitos, né, ou vem produzindo os efeitos necessários. Igual, por exemplo, o texto que nós, ou pelo menos o título que nós temos desta primeira lição, isso aqui já mostra isso com uma clareza muito grande, que não fala que isto acontece de nós mesmos. Isto é algo do Senhor. E o Senhor, ele não olha o externo do homem, ele olha o interno, o que o homem pensa, o que o homem sente, o que o homem deseja, né? Então, olha pelo título que nós temos, que precioso. Olha, o Senhor Deus, Ele quer promover o avivamento. Então, nós já conseguimos, só pelo título da lição, nós já percebemos que não é algo externo somente, né? É algo que o externo vai se manifestar, mas de forma nenhuma o externo é que será o predominante. Ele sim será o efeito, né, ou a manifestação do que está dentro do nosso coração, da nossa mente, né, do nosso sentimento, né, de algo que é o Senhor mesmo que tem produzido em nosso ser, na pessoa do Espírito Santo, né? Então, nós realmente estamos extremamente satisfeitos, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de estar participando deste assunto, que com certeza vai ser um trimestre de grande bênção para cada um de nós. Nós temos um texto que está em Amós, para servir de base para nós. Ele está registrado no capítulo 5, do verso 1 ao 27, e eu acredito que cada um dos irmãos aí, das irmãs, eles leram, né, esse texto. É um texto realmente bem extenso, então nós não iremos ler ele hoje, para que nós consigamos, né, administrar, né, o tempo que nós temos aqui de uma maneira mais ampla.
mas nós iremos fazer a leitura do texto áureo que foi proposto para nós, que também ele está registrado no livro do profeta Amós, que nós percebemos uma totalidade de que realmente é o avivamento. Vamos ver o que é que nos diz o texto áureo, que nos diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, ou para a casa de Israel, né? Buscai-me e vivei. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Isso está registrado em Amós, capítulo 5, verso 4, e a sequência, né, do texto em Amós, capítulo 8, versículo 11. Então, nós já percebemos que nós iremos ter grandes benefícios da parte do Senhor, o nosso Deus, com esses estudos que teremos e esse iniciando, né? O Senhor Deus, Ele quer promover um avivamento. Mas antes de nós darmos início ao comentário aqui, eu disponho, né, para a irmã Mecilda, a irmã Sayonara, o irmão Dorinho, que eles possam estar falando, né, para a gente aqui o que é que eles acham, o que é realmente um avivamento, se existe alguma... como é que eu poderia dizer? Alguma coisa que eles poderiam comparar, né, para nos falar o que é que eles veem como avivamento, o que é, alguma coisa que possa simbolizar este avivamento em algo que seja realmente bem claro, né, para o nosso entendimento, e daí nós iremos estar falando, né, lendo a respeito do comentário que o nosso irmão, o escritor e comentarista da revista, deixou para que nós participássemos. Podem ficar à vontade. O que é que vocês realmente pensam, né? O que é avivamento? O que vocês pensam? Segundo as escrituras, que vocês têm entendimento ou pensamento pessoal, o que é que vocês acham? O que vocês poderiam exemplificar que é realmente um avivamento, né? Vamos dar a liberdade para vocês. Avivamento, em si, quando vamos falar de avivamento olhando para as escrituras mesmo, quando já tem tá mais aproximado do Senhor e agir conforme Ele, porque ele já fala avivamento, você volta a viver. Então, quando a gente se aproxima do Senhor, você vê que vamos estar tendo a vida. E que acaba sendo também o oposto quando estamos falando de apostasia. Apostasia é o quê? É quando a gente está longe do Senhor, fazendo tudo contrário a Ele. E o avivamento não, a gente já está mais próximo do Senhor, a gente quer estar mais próximo do Senhor, a gente vai agindo conforme o Senhor quer. Muito bem. Isso é o que o irmão Dorinho, ele expôs aqui para nós, o que na mente dele, o que realmente é o avivamento à luz das escrituras. As irmãs podem estar falando se quiserem, né? Tenham liberdade também. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Nós confundimos às vezes o avivamento com movimento, né? Acham que avivamento é você fazer uma transformação na igreja, assim, de barulhos mesmo e tal, né? E sendo que não, né? O que o Dorinho falou, o avivamento, ele tem que ser uma coisa que é despertada em você, que você vai, através desse despertamento que você tem,
você acaba tendo uma renovação, né, espiritual, e ali você vai estar aflorando realmente o avivamento, viver de acordo com as escrituras, né, é o que condiz com as escrituras, né. Igual aqui eu estava estudando, aí vi na revista, na parte das crianças, que fala assim, né, avivar significa preservar ou manter vivo. Também significa purificar-se, corrigir-se e livrar-se do mal, né? Então é uma coisa bem ampla, né? Você vai purificar, corrigir o que está errado, você vai ver se é possível purificação, e tentar livrar do mal, para você sim conseguir realmente viver esse avivamento, né, na sua vida. Tudo bem, irmã Matilda. Irmã Zanara, está satisfeita com o que ouviu? É interessante isso aí, né? A gente ouve e concorda, porque a gente tem a liberdade, né? E a nossa criatividade, ela faz isso, né? Nós ouvimos e não concordamos, porque realmente é isso aí. E eu, aqui da minha parte, eu vou agora exemplificar, né? Os irmãos aqui, eles fizeram um comentário do que é avivamento, o que eles pensam, o que eles conseguiram ver nas escrituras, né? Com exemplificações, né? Ou com atitudes, na verdade. E agora eu vou colocar o meu ponto, né? Eu vou ilustrar, né? Eu vou fazer uma colocação para que os irmãos e as irmãs elas tenham uma boa noção do que quer dizer essa questão do avivamento, para assimilar bem a nossa mente. As escrituras, ela nos informa, na pessoa do Senhor Jesus, ela falando o seguinte: vós sois a luz do mundo. Então, quando nós recebemos essa informação, aí nós damos uma parada e fala assim, não, mas a luz do mundo, mas a luz, ela não tem ofuscação, ela é o que é, né? Ou uma lâmpada, você acendeu a lâmpada porque tem energia, ela ficou viva, né? Se você cancelar aquela energia, ela apaga por total. Mas isso não é. Nós, os que já aceitamos o Senhor Jesus, nós não temos este cancelamento. Então, como é que nós podemos, então, assimilar essa questão aí do avivamento? Aí nós pegamos um paralelo e vamos para um cotidiano nosso, digamos, você gosta de fazer um churrasco na sua casa, né? Porque nós aqui, de vez em quando, temos a oportunidade, nós fazemos um churrasquinho. Olha, em churrasco, quando você pensa em churrasco, o que você pensa? Você pensa logo na carne, não é verdade? Mas olha bem, não adianta ter a carne se você não tiver o carvão lá e colocar no fogo nele, né? Então, acho que você já começou a entender o que é que eu quero dizer, né? Nessa questão do avivamento. Quando é colocado o fogo naquele carvão e que ele pega fogo na totalidade dele, que você começa a assar a carne, daqui um pouquinho acontece alguma coisa com aquele carvão em brasa. Vocês sabem o que é que acontece com aquele carvão em brasa? Acontece alguma coisa. O que é que acontece? Vocês sabem o que é? Depois que ele queima? Depois que ele está em chama. Ele pega totalmente, fica totalmente aceso. Sabe, irmã Sanara? Hã? Ele vira assim? Você está perguntando ou está respondendo? Ele vira assim. Não vira. Ele, na verdade, ele cria uma camada de cinza. Não é verdade? Não é isso, Torinho? Sim. Está acesinho para assar a carne, e aí o que acontece? Ele cria uma camada de cinza. Você quer continuar comendo a carne, você não terminou ainda de almoçar ou de jantar, ou daquela festividade. O que você tem que fazer? Eliminar aquela
Cinza, porque ela está atrapalhando o aquecimento da carne para que ela asse. Irmãos e irmãs já descobriram o que quer dizer o avivamento. A irmã Mercilda aqui, ela mencionou algumas coisas. É arrancar aquela parte que não presta para que você tenha o seu objetivo atingido. Então, o avivamento é isto. Você continua vivo, mas tem um monte de crosta em cima. O que você tem que fazer? Eliminar essas crostas. E isto, irmãos, é um pouco diferente de você abanar, né? Pegar alguma coisa e abanar aquelas brasas cobertas de cinza para que a cinza saia. É um pouco diferente. Você precisa de dobrar o seu joelho, abrir o seu coração e pedir ao Senhor para que arranque aquilo ali, porque só Ele é que tem o poder de fazer isso. É o que diz o título da nossa lição. Deus quer promover o avivamento. Você quer ser avivado ou você está cheio de crosta, de cinza, né, que esteja atrapalhando atingir o seu objetivo de que é ser realmente a luz que o Senhor informou que você é, que eu sou, que o Senhor realmente esteja nos ajudando na percepção dessas realidades. Porque o texto que foi proposto de Amós, capítulo 5, do verso 1 ao 25, o povo estava deste jeito, igual a brasa que estava totalmente coberta de cinza. E o Senhor ali, ele mencionou um monte de juízos para o povo que tinha se rebelado, né? Então, vamos permitir, é um convite que eu faço a você que está nos ouvindo, que vai continuar nos ouvindo neste período, né, dessa escola. Abra o seu coração, deixe o Senhor falar com você, para que você realmente venha sair destes momentos bem apercebidos o que realmente é o verdadeiro avivamento. No texto que nos foi proposto, nós percebemos que os dias retratados, né, no livro, ele fala de dias negros na história do povo de Israel. Dias realmente negros, quer dizer, escuros mesmo, de tristeza, de angústia, de juízos prometidos, né? Dias realmente terríveis. E isto porque os que se diziam servos do Senhor, eles abandonaram ao Senhor e foram após outros deuses, eles se idolatraram. Então houve este afastamento, e agora o Senhor fala para Amós: olha, a Virgem de Israel caiu, né? Imagina, o que é que nós conseguimos entender por virgem? É alguém intocado, alguém precioso, alguém digno de ser louvado, né? Então, o que é Israel que nós lemos na Escritura, né? O povo escolhido, né? Adquirido pelo Senhor mesmo, e este povo caiu, né? Aí nós voltamos àquela colocação que eu fiz, aquela brasa, né, viva, cumprindo o seu papel. Aí ela, o que aconteceu? Ficou cheio de cinzas, e aí iria se eliminando aquele objetivo para que ele foi
criado, a Virgem de Israel caiu. Isto mostra, e nós devemos ter realmente em mente esta situação. Olha o que o nosso irmão ele colocou aqui, olha. Precisamos ter em mente que só cai quem em dado, né, em alguma situação, em algum momento esteve em pé, né? Aí nós já olhamos outra parte da Escritura e diz, olha, você que está em pé, cuidado para que não caia. Você já leu isso, você já ouviu isso, nós já ouvimos isso, então aqui já nos dá um incentivo de que nós devemos tomar cuidado, né? Assim, como pode ser avivado Assim, só pode ser avivado quem está em um estado de dormência espiritual, mas que outrora estava em plena atividade, alegre, trabalhando, e agora está dormente, o brilho cessou, porque está coberto. Então, nós realmente vamos aprender muito hoje. Olhando para hoje, né? Olhando hoje para os locais de reunião que nós chamamos de igreja, nós vemos uma reputação falsa e que está realmente semelhando, né, muito parecida com a igreja de Sardes. O que é que a Escritura fala da igreja de Sardes? Que ela tinha fama de que vivia, mas a Escritura diz que ela estava morta. Que nós venhamos a ter devido cuidado, né? Vamos estar realmente apercebido. Não vamos permitir a dormência, porque a dormência ela fala daquele ponto de insensibilidade, de não sentir nada, né? E não é isto, né? Aqueles que são do Senhor, eles sentem, eles se movimentam, eles agem com naturalidade, não existe ociosidade, não tem como ser, né? Mas desde que não esteja cheio de cinzas, aquela crosta que está atrapalhando o brilho, do qual nós recebemos a informação de que nós brilhamos. Nós vemos também neste texto algumas lições de que este momento histórico lastimável do povo de Israel pode trazer para os nossos dias, para cada um de nós, né? O irmão ele já começa falando aqui do textuário. Não é tão comum, né, o irmão escritor e comentarista da revista ele mencionar sobre o textuário, mas ele foi tão poderoso, né, tão abrangente, que ele fez o comentário, né? O textuário ele revela a base de um verdadeiro avivamento, né? Que quer dizer a sede e a fome da palavra do Senhor. Não é sede de comida e fome de comida e sede de bebida. É fome de ouvir, né?
de tomar posse, de apreciar, né, a palavra do Senhor e beber a palavra do Senhor. Você sabe o que quer dizer isso, porque a palavra te faz tão bem. E você sabe o que é isso, comer a palavra e beber a palavra do Senhor. Isto aqui dá para a gente ter essa compreensão de avivamento, né? Não é mortamento, é avivamento, é coisa, né? É o olho aberto, brilhando, não é o olho fechado, né? Isso é realmente muito gratificante quando nós percebemos essas coisas desta forma. Olha o que o nosso irmão comentarista e escritor ele fala aqui, ó. O avivamento que atropela a soberania das escrituras como fonte de regras e informação que transforma o pecador em avivamento, cuja prática fere os princípios bíblicos da ordem e decência dos ajuntamentos cristãos. Isto não é um avivamento. Não se ferir o que a Escritura informa, não vai ser avivamento, né? É igual a irmã Mecilda, ela mencionou aqui, né? Avivamento não é movimento, não é movimento. Acaba acontecendo, né? Uma manifestação, uma ação, mas não é gesticulação, não é. Vamos falar uma expressão aqui que talvez não esteja no contexto, mas vocês vão entender. Não é uma aula de aeróbica, não é uma prática de serviço, de alegria, de transmissão de amor, né? De informação de que um amor verdadeiro existe, que é o do Senhor, o nosso Deus, e isso foi provado quando o Senhor Jesus ele foi até a cruz do Calvário e permitiu-se ser crucificado, e ali foi derramado o seu sangue para a remissão do pecador, que sou eu, que é você, né? É isto. Nós percebemos na leitura que foi proposta de que havia cultos. Havia as reuniões, a liturgia, ela existia. Mas o Senhor Deus não aceitava, porque estava com a crosta, estava com o olhar, com o coração, com o sentimento totalmente desviado do Senhor, o nosso Deus. Eles estavam só dizendo que estavam fazendo aquele trabalho em nome do Senhor Deus, mas estava com o coração deles em outros deuses, longe do Senhor. E o Senhor não aceitava. É o que está falando do verso 21 ao 23, né, do capítulo 5, diz isso aí, que ele fica claro que o povo chamado de Deus, que por sua vez não queria nada com o Senhor Deus, eles continuavam numa prática litúrgica, né, nos trabalhos cotidianos normais do templo, nas suas atividades religiosas. Mas o Senhor Deus estava aborrecido porque não era com o coração realmente direcionado ao Senhor. Isto é algo que nós devemos pensar, porque
às vezes nós queremos colocar como que seja aquela liturgia, né? O trabalho em si, as atividades, o envolvimento em si, como sendo o que realmente o Senhor quer, que o Senhor agrade. Se o ofertante, se ele primeiramente não se colocar diante do Senhor, ele se ofertar, todas as manifestações que é feita por ele não vai ser realmente aceito. O Senhor Deus estava intolerante com os tocadores, pois a vida prática dos tais não se harmonizavam com a aparência religiosa que procuravam ostentar. Aí é interessante, né? Se o Senhor Deus não puder aceitar o ofertante, ou se o ofertante não se colocar diante do Senhor como oferta primariamente, seguramente o Senhor não vai aceitar a oferta. E esse texto de Amós, ele está falando exatamente isto. É preciso de que a pessoa se oferte, que esteja diante do Senhor, o honrando, o glorificando, o bendizendo, o adorando. E aí todos os seus afazeres, todas as suas atitudes serão agradáveis ao Senhor. E não adianta a ostentação, né, as manifestações, se o manifestante está distante, não vai resolver. Aqui o irmão ele coloca o seguinte, né? Que a igreja primitiva ela tinha membros que era a imagem do Senhor nosso Deus. Inclusive nós vemos em Atos que os irmãos eles foram chamados de cristãos. Os pequenos Cristo, aqueles que tinham a imagem do Cristo de Deus. Mas hoje, no entanto, é tão comum olharmos os crentes de hoje e vermos neles apenas uma caricatura de uma denominação. Nem é uma caricatura, né? Um desenho desconcertado, todo desalinhado, nem é da pessoa do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor nosso Deus, o qual eles dizem professar, confessar, né? Não é nem isto, é de uma denominação, de quatro paredes que tem um título, né? É a caricatura daquela ali, até da denominação, né? Do espaço em que se reúne em nome do Senhor, ele está totalmente torto, desconcertado, horrível, né? E o irmão, ele coloca de uma forma assim, para que nós venhamos a estar atentos, venhamos a analisar, né? Não é para você, né? Não é para mim confiar que você está escrito lá no livro de membros da igreja, né? Que você canta num coral, que você canta em um grupo, que você pregue, né? Não é somente isto. Se
o seu nome não estiver escrito no livro do Cordeiro, todo esse trabalho é debalde, é em vão, é sem sentido. Como é que se escreve o nome no livro do Cordeiro? Quem é que pode me ajudar aí? As irmãs, Messilda, Sanara e Dorim. Como é que pode, ou que consegue ser escrito no livro do Cordeiro? Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Ali ele tem o nome escrito no livro do Cordeiro. Isto é garantia. Estar somente reunindo em nome do Senhor, somente isso não é suficiente. Agora, se você tem o seu nome escrito no livro do Cordeiro, que é no livro do Senhor Jesus, que é o livro dos vivos, aí tudo que você fizer vai ter sentido. Não será à toa, não será debalde. Nós temos aqui mais um ponto aqui para nós avaliarmos, né? Tomarmos usarmos como uma ilustração e trazer isso para nós, para que nós não venhamos a ficar confusos e sem entender. O que o nosso irmão aqui ele pede é para que nós nos lembremos de Caim, porque Caim, ele foi lá para ofertar ao Senhor nosso Deus, mas o Senhor Deus não aceitou a sua oferta, porque o coração dele era mau, ele era um coração que não atentava para o respeito, para a glória, para o louvor à pessoa do Senhor, o nosso Deus. E olha o que o irmão ele achou aqui, colocou e dá para nós aceitarmos, porque o coração de Caim era um coração homicida. Nossa, que pesado, né? Mas a atitude dele mostrou isso. E mais uma vez ele vem falando aqui, olha, se o Senhor Deus não suportar o estado em que nos encontramos, como então ele poderá aceitar a nossa oferta? Suportar quer dizer aceitar, concordar. Se nós temos o coração desviado do Senhor, não adianta oferecer ou tentar oferecer nada ao Senhor, porque Ele não vai aceitar. E a comprovação disto é que nós temos lido aqui no capítulo 5 de Amós. Qual foi a resposta ou a confirmação de que aconteceu, né? Mesmo todos tendo a sua liturgia impecável, o Senhor falou, a Virgem de Israel caiu. Não foi assim. Nós percebemos que o avivamento, ele é uma ação, né, que é operada, realizada, né, pelo Espírito Santo do Senhor na vida de toda a pessoa que confessa o Senhor Jesus como Salvador. E ele vai modificando
o pensamento, o procedimento, ele vai aprimorando o caráter daquele que confessa o Senhor Jesus. Como assim, aprimorando? Na nossa linguagem é isto. Mas o que na verdade acontece, ele vai arrancando tudo aquilo que não presta e vai colocando coisas que são boas, que são de edificação, que é de despertamento, que é de consolo, que é de edificação, que é de testemunho, né? Isto é o que o Espírito do Senhor ele vai fazendo no coração de todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Salvador, que é o seu caso, que é o meu caso, que é o nosso caso aqui. O Espírito Santo do Senhor é quem vai fazendo estas coisas, que esta é a obra dele no nosso ser, que ele vai nos ensinar todas as coisas, que vai nos fazer lembrar de todas as coisas que o Senhor, pela sua graça e pela sua bondade, tem realmente nos falado, que tem nos instruído. Isto, realmente nós percebemos que há uma necessidade de que nós sempre venhamos a estar orando. E o Senhor Jesus, Ele nos instruiu assim: orem, para que não entrem em tentação. Converse com o Senhor, nosso Deus. Orar é isso, é conversar com o Senhor, o nosso Deus, mostrando as nossas necessidades, colocando diante dele os nossos agradecimentos, porque esta forma de viver não vai permitir que haja crosta, que haja aquela cinza que nós mencionamos anteriormente. Ela não vai existir, está sendo movimentado, né? Está sendo abanado todo o nosso ser, e a cinza que tentam ficar ali, elas são jogadas para fora. O nosso irmão aqui, ele colocou uma coisa que é super interessante. Sinceramente, eu fiquei admirado e maravilhado como o Senhor, ele abriu o coração do irmão assim e arremessou isso para ele. Porque quantas das vezes você já ouviu, será que você também não falou o que ele escreveu aqui? Vamos ver o que é que ele escreveu? Ele escreveu assim, olha: muitos oram ao Senhor, ou para que o Senhor aumente o seu conhecimento. É muito aceitável isto, né? Não é louvável isto? As pessoas orarem ao Senhor para que o Senhor aumente o seu conhecimento? Mas olha o que é que ele continua a falar. Ele só ora, mas ele não estuda. Não estuda a palavra do Senhor nosso Deus. Ele não frequenta os estudos bíblicos. Muito raro ele aparece na escola dominical. Reunião de oração, estudo da palavra. Peraí. Como que vai aumentar o conhecimento? A irmã Messilda fez uma pergunta aqui interessante, né? Como é que vai aumentar o conhecimento se você não vai na fonte buscar? A gente perde, né,
a palavra, não sai na nossa boca uma palavra que tenha uma explicação, não tem uma explicação para isso. Irmão, irmã, você quer conhecimento? Estude a Escritura. Vamos pegar aqui um paralelo aqui, para que você consiga entender um pouquinho, né? Se há uma certa dificuldade de compreensão nisso aí, vamos colocar aqui num paralelo, igual eu coloquei, né, da brasa, que vai criando aquela crosta. Se não houver um movimento, ela vai continuar sendo apagada, mas tem que haver movimento para que a cinza vá embora. Você já viu alguma atleta, algum desportista ganhar uma competição sem treinamento específico, detalhado, orientado? Se não abrir a Bíblia e ler e orar ao Senhor, não vai haver o conhecimento. É preciso de atitude. Somente abrir a boca sem tomar atitude não vai conseguir atingir o objetivo. Não vai conseguir haver o avivamento. Não vai conseguir tirar aquela cinza que está apagando o brilho. Não vai conseguir. Uma outra coisa que é importante, olha. É muito triste quando nós olhamos hoje em dia e vemos que muitas das vezes nós, né, que somos a igreja, nós estamos envolvidos com a associação de pessoas, com o ajuntamento de pessoas. Com um ênfase muito maior do que com a comunhão. Olha aqui que o irmão, o que o irmão colocou aqui para o nosso ensino aqui, nos falando o que é uma coisa e o que é outra, o que é comunhão e o que é esta associação. Olha o que ele diz aqui, olha. Na comunhão se ajuda aos outros. Isto é comunhão. Na associação, nos beneficiamos de outros. Aí entra a palavra do Senhor novamente, que Ele falou lá no passado. Vocês estão reunindo, mas vocês não estão reunindo para o bem. Vocês estão se reunindo para o mal. Você já leu esse texto? Estão se reunindo? Mas não é para comunhão, é para associação. Quer dizer, você reúne para se beneficiar do outro e não para beneficiar o outro. O avivamento é isso, você reunir para ajudar o outro. Isso nós sabemos que automaticamente isso vem de retorno para nós, né? Você sabe muito bem que esta é a verdade. Não adianta congregar com aqueles que se dizem santos, que são os crentes, né, que confessam o Senhor Jesus. Não é somente cantar no coral, no conjunto, ministrar a palavra, que se a sua vida não reflete o que você ensina, o que você canta, e aqui ele colocou mais um ponto importante aqui, se nós
não amamos o irmão, fazemos algo para ele. Como é que nós vamos falar que nós amamos o Senhor? A Escritura, ela nos cobra isso, ou não nos cobra, ela nos informa, né? Aí acaba acontecendo uma cobrança, né? Mas ela nos informa. Se você ama, se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você diz que você ama o Senhor, nosso Deus, que você nunca viu, você não o conhece? Não adianta nós queremos tentar nos justificar, porque com a palavra do Senhor não vai haver justificativa. Nós não vamos conseguir nos justificar. Nós só temos que obedecer, aceitar o que está escrito. Olha o que o nosso irmão colocou aqui para nós. Eu achei realmente interessante e isso vai nos ajudar. Que o verdadeiro avivamento, ele diz respeito a quanto nós tememos o Senhor, o nosso Deus. O quanto nós estamos comprometidos com Ele, no seu querer, né, na sua vontade. Então, nós concluímos que o avivamento não é o que eu sinto, mas é o que eu vivo. Por quê? Se você só sente, mas você não transmite, não é avivamento. O avivamento nada tem a ver com a aparente animosidade de um culto, mas com a prática dos ensinos bíblicos. O verdadeiro avivamento, ele é racional, ele é inteligente, ele muda, né, o comportamento dos homens, ele estimula a santificação, ele preza, quer dizer, ele valoriza a sã doutrina, ele também demonstra o amor do Senhor, o nosso Deus, né? O amor pelo irmão, né? O avivamento que é espiritual, ele estimula mais o culto racional, né? Mais a forma inteligente do que as próprias emoções. Então nós podemos concluirmos que o avivamento espiritual, ele não é meramente uma programação que possa ser agendada pela igreja para um determinado dia. Acho que, como assim, né? Agendar uma reunião de avivamento, olha, vai ser na sexta-feira, ou na quarta-feira, ou no domingo. Avivamento não é isto, não é uma reunião. Este avivamento, ele é o condutor, né? Ele é o agente que é operado pelo Espírito Santo. E aí nós percebemos que ele não está direcionado a um agendamento de um dia. Ele é uma permanência, ele é uma constância. O avivamento, voltamos a repetir, vamos aceitar aquela exemplificação da brasa que começa a ficar com aquela crosta de cinza. É arrancar ela. E isso é feito da manhã ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer,
o que a Escritura diz, que a Escritura, a palavra do Senhor nosso Deus, ela se renova a cada manhã. Este é o avivamento. É arrancar aquilo que está ofuscando o que o Senhor nos informou de sermos a luz. Está ofuscando, é arrancar para fora para que o brilho continue. E isso vai ser as nossas ações, os nossos pensamentos, todo o nosso ser. E aí o que a Escritura fala? Quando se tem uma vida avivada, os homens vão olhar as vossas boas obras e vão fazer o quê? Glorificar o vosso Pai que está no céu. Vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Este é o objetivo, irmãos e irmãs, do avivamento. Arrancar a crosta, arrancar a cinza que está atrapalhando o brilho, para que as pessoas venham a glorificar o Senhor, o nosso Deus que está nos céus. Que Ele nos ajude a entendermos essas verdades e a permitirmos que o Senhor mesmo haja em nossa vida desta forma tal, em que as crostas venham a ser arrancadas, as cinzas venham a ser dissipadas, e assim o nome do Senhor continue sendo glorificado através das nossas vidas que estão avivadas pela graça e pela bondade e misericórdia do Senhor, o nosso Deus, com cada um de nós. Que Ele nos ajude a agirmos e vivermos assim. Amém.